Sejam bem-vindos a mais um podcast da Abrahoff, a voz da harmonização facial, hoje diretamente do Congrehoff 2026. Estou com a Bárbara Kunst, ela vai trazer um tema extremamente relevante para todos os injetores do Brasil, preenchimento de ácido hialurônico. Bárbara, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Bárbara, eu sou biomédica e eu tenho também a minha pós na parte de estética, né? Então, biomedicina estética e sou responsável técnica da Loura. Então, eu tô desde o início, criação dos produtos, formulação, até a parte da gente trazer e entregar para vocês. É um prazer estar aqui. Seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada. Conta um pouquinho pra gente sobre a história da Loura, como que ela nasceu e qual que foi a motivação para ela trazer tanto diferencial assim pro mercado hoje em dia. Perfeito. A Alura, ela veio dessa vontade de trazer o diferencial para os nossos clientes. Porque hoje o injetor, o profissional da área da estética, ele precisa sempre estar com produtos inovados, com tecnologia, porque isso faz a diferença para entregar algo para o nosso paciente e não só focar naquilo que o nosso paciente tem, mas num tratamento completo. Então a Alura, ela sempre pensou desde o início, lá em 2017, quando ela foi criada, então quase 10 anos de Alura. E desde o início, sempre foi a nossa função, trazer um diferencial, produtos que realmente fazem a diferença para o nosso profissional, para o paciente também, porque ele tem que entender que o paciente, ele é parte viva, sem o paciente a gente não é nada, porque se não tem um paciente, não tem um injetor e não tem a Alura. Então a gente sempre busca trazer esse diferencial para os nossos clientes, para que eles tenham isso em clínica e consigam cada vez mais entregar o melhor para os pacientes deles. Quando a gente pensa em Alura, a gente pensa em inovação, né? Exatamente. E pensando nessa inovação, vocês estão trazendo um lançamento de preenchimento de ácido hialurônico. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. Com certeza. Hoje a gente está então com o nosso super lançamento aqui no Congrehoff. Estamos lançando aqui, que é o nosso terceiro ácido hialurônico. A gente vai aumentar a família Finafil. Então hoje a gente está trazendo o Ultra para o mercado. Um ácido hialurônico que a gente já desenhou e projetou ele para realmente trazer essa parte de sustentação, projeção de tecidos, melhorar a parte de mento, mandíbula e continuar com a naturalidade do paciente, focando naquilo que ele há de melhor, sem trazer aquele aspecto artificial para o paciente. É o que eles procuram, né? Acho que os pacientes procuram cada vez mais a naturalidade. Exatamente. Querendo ou não, lá em 2024, no INCAS, Paris, eles já começaram a trazer essa coisa de, tipo, gente, não precisa deixar o paciente artificial. Vamos focar na naturalidade, vamos reforçar aquilo que o nosso paciente tem de bonito, vamos harmonizar o rosto do paciente para que ele consiga se enxergar e ver que ele pode melhorar pequenos detalhes. Então, eu acho que isso tem feito total diferença e a gente tem visto isso muito na prática dos profissionais. Porque hoje a gente já vê pacientes que já não são todos iguais, cada um realça aquilo que precisa, a beleza que a gente já tem realmente. O preenchimento, ele talvez ainda alguns pacientes encaram ele como muito volume, mas eu acho que essa nova novidade de vocês vai trazer a estruturação, né? Vai trazer o preenchimento não para só volumizar o rosto, mas para estruturar. Fala um pouquinho mais sobre isso também. Com certeza. Então, o grande diferencial do Ultra, que é o nosso produto, ele é a questão do tamanho das partículas. Todos os nossos produtos, a parte ali do Finafil, do ácido hialurônico, é exatamente isso. A gente conseguir fazer esse diferencial através do tamanho de partículas. Esses tamanhos diferentes fazem com que a gente consiga entregar esse ácido em camadas diferentes da pele. Então, por exemplo, o Ultra, ele tem partículas grandes. Por exemplo, vai de 700 a 1550 microns. São moléculas, então, que a gente consegue trabalhar numa camada mais profunda da pele, trazendo essa parte de estruturação mesmo. Então, trabalhar em um mento para fazer aquela projeção, na mandíbula, até mesmo no corporal. Por mais que seja uma seringa de 1,2 ml, para o corporal ele também vai trazer esse resultado. E o que é melhor ainda é a acomodação do produto. Porque no pós, por exemplo, 10, 15 dias depois, o nosso paciente ele vai conseguir voltar no nosso consultório e a gente vai ver que parece que o resultado melhorou 10 vezes mais. Parece que o produto se acomodou mais no tecido, ficou mais visível aquela marcação, aquele desenho, e é o que a gente mais foca. Previsibilidade clínica, porque o profissional ele tem que saber o que está acontecendo com o paciente, como que vai ser aquele procedimento, porque ele precisa saber como vai agir. Segurança clínica, porque querendo ou não é a base de tudo, sem segurança a gente não confia no produto, não trabalha e não entrega resultado. E também essa questão ali da gente conseguir entregar essa naturalidade, mas conseguir que o paciente se veja e consiga ver um resultado de qualidade na pele. Então, sempre trabalhando com produtos de alta performance. Que legal. Eu acho que cada vez mais os pacientes procuram não só um resultado, mas muito mais segurança. Eles estão muito informados hoje em dia.
E os produtos da Lur trazem muito essa segurança, né? Sim, é um foco que hoje eu acho muito importante, porque não só para o paciente, mas como para o profissional também, isso é excelente. Porque quanto mais segurança eu tenho, mais eu confio no produto, mais eu confio no profissional como paciente também. Então, querendo ou não, isso gera uma cadeia de confiar no profissional que eu vou trabalhar, o profissional confiar no produto, entregar resultado. E não é só um detalhezinho, às vezes tu consegue alterar tudo no paciente com pequenas quantidades e fazer com que a gente consiga realmente encantar cada vez mais. E é o que todo profissional quer. Sim. A gente vê que nem você comentou, né, num congresso internacional que traz novidades, e a gente vê nos congressos no Brasil também. Você acha que tem alguma tendência do ácido hialurônico para o futuro? Como que vai ser? Como que vai ser utilizado? Olha, eu acho que sim, porque inovação com ácido hialurônico é o que mais a gente enxerga hoje, né? Antes, por exemplo, era utilizado somente na parte de facial. A gente hoje tem o profissional utilizando já no corporal também, fazendo glúteo, região de abdômen, que eu já vi algumas palestras. Então, eu acho que sim, com certeza a gente vai ver muita inovação. E o que é mais interessante, focando, como a gente já falou, na naturalidade, em realçar aquilo que o paciente tem de melhor, que eu acho que isso é o que mais prevalece e faz a diferença para todo profissional. Legal. E para muitos profissionais, eles sabem a técnica, sabem como injetar no paciente, mas ainda fica uma dúvida de como escolher o produto certo para alguma região certa. Você tem algum guia prático para isso? Então, como a gente estuda muito a parte do ácido hialurônico para poder trazer para os nossos profissionais, então, assim, tem alguns pontos que a gente sempre estuda e é essencial, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em características do gel, a gente vai estudar a parte de físico-química. Então, eu acho que isso o profissional ele tem que entender para fazer a escolha do produto. O que são essas características físico-químicas que a gente vai trabalhar do produto? Reticulação. Então, qual que é o grau de reticulação que a gente tem hoje? Finafil, ele é totalmente reticulado a 20 miligramas por ml. Então, todos eles vão ter a mesma apresentação de reticulação, porque a gente tem uma reticulação equilibrada, entregando ali um bom resultado para o nosso paciente. Mas não é só isso. A arquitetura do gel vai além. Então, além desses parâmetros físico-químicos, a gente tem o tamanho das partículas, que daí a gente também, como eu falei antes, vai diferenciar qual a camada de aplicação, quantidade de produto, onde que eu posso aplicar, onde eu não posso. Então, a gente consegue juntar esses parâmetros junto com a reticulação, qual que é o grau de reticulação que eu vou ter desse gel. E outro ponto muito importante, que é o swelling factor, swelling ability, capacidade ali de absorção de água que esse gel vai ter. Porque entra na parte da previsibilidade clínica também. Se eu tenho um gel que causa muito edema, por exemplo, eu perco a previsibilidade. Eu não sei como que vai ficar o meu paciente no pós. E a gente, querendo ou não, gera uma reação inflamatória que muitas vezes a gente fica com receio. Então, a gente sempre tem que trabalhar no equilíbrio quando eu falo no gel de ácido hialurônico, principalmente quando a gente fala nessa questão da absorção de água. Equilíbrio para ter o resultado e não perder essa previsibilidade clínica, mantendo sempre a segurança. E junto com isso, obviamente, algo que todos os profissionais já devem ter ouvido falar, que é a parte da reologia. Então, quando eu entendo quais que são as características desse gel, através da reologia eu consigo entender também como que esse gel vai se comportar no tecido. Se ele vai sofrer deformação, ou seja, ele vai se esticar, ele vai conseguir se manter, ele vai acompanhar os movimentos da face, em repouso, como que ele fica. Então, eu preciso entender tudo isso para saber qual gel que eu vou escolher. Eu entendendo como ele é e como ele se comporta no tecido, eu sei exatamente qual a camada que eu posso aplicar. Finafil hoje, por exemplo, Ultra. O tamanho de partícula, com a concentração de gel que ele tem, a tecnologia que a gente traz, que é a EMC3, a gente faz com que seja um gel para uma aplicação profunda, fazendo essa parte de estruturação, de projeção de tecidos, e o comportamento dele ali vai ser, ele vai entrar no tecido, ele vai se acomodar e, como eu falei, à medida que ele vai passando os dias, a acomodação fica muito melhor, trazendo esse resultado natural, mas sempre mostrando para o nosso profissional que ele vai entregar um resultado de qualidade. Ele vai conseguir entregar aquilo que ele precisa, mas não deixando aquele aspecto de artificial que muitas vezes ficava no passado, na estética antiga. E os pacientes não querem mais ficar com aquele rosto muito duro, enrijecido, quadrado. E eu acredito que você falou, né, de toda essa parte de reologia, como que funciona o preenchimento realmente dentro do rosto. É muito importante. E essa caracterização de estruturação, acredito que faça muito mais sentido no portfólio da Lur, porque vocês já têm outros preenchedores também. Então vocês conseguem muito estruturar, mas talvez refinar outras regiões com outros preenchimentos. Exatamente. As duas outras apresentações que nós temos é exatamente para isso. É um
um gel de alta, digamos assim, com partículas médias, onde a gente tem partículas que vão de 360 a 750, falando do Intense. Então ele é um gel que eu consigo fazer alguns pontos de estruturação, mas ele não vai ter a mesma força que o Ultra. Então, por exemplo, uma têmpora, um nariz, que eu preciso ter um gel que ele vai se acomodar bem no tecido, eu já consigo utilizar. Ah, eu quero marcar um pouquinho a maçãzinha do rosto do meu paciente, fazer um zigomático, consigo com Intense. Quero fazer um lábio, quero volumizar o lábio do meu paciente, quero preencher alguns sulcos, fazer uma olheira. A gente tem um Infuse, que daí as moléculas são um pouquinho menores. As partículas vão de 180 a 280. Então, são partículas um pouquinho menores que a gente vai trabalhar para que a gente consiga adequar a cada região o gel que vai ser melhor para ser trabalhado ali, né? Então, a gente consegue trazer esse portfólio bem amplo para os profissionais, para que ele consiga escolher exatamente aquilo que ele precisa e que o paciente tenha necessidade. Cada rosto é um rosto, cada região é uma região e faz toda a diferença usar um produto para cada região. Eu sempre falo que uma boca é diferente de uma mandíbula, que é diferente de um nariz, que é diferente de um queixo. Então, ter produtos diferentes dentro de um portfólio, eu acredito que faz com que o resultado fique mais bonito, mais natural. Exatamente, levando para o paciente aquilo que ele precisa, o refinamento que ele precisa. Porque às vezes ele não precisa de uma estruturação tão forte, então eu tenho um produto que ele é mais médio, botamos assim. Então eu consigo trabalhar com ele com um gel mais alto, não precisa ser tanto, tão exagerada aquela marcação. É um rosto mais feminino, mais delicado, que eu não quero, eu só quero dar pequenos pontos ali de refinamento. Consigo trabalhar ali com os produtos também. Então, hoje tem um portfólio onde a gente tem produtos específicos, que não é tão amplo, mas a gente ter produtos diferentes faz com que a gente consiga ali ter essa facilidade na escolha, na confiança do produto, de trabalhar com aquilo que realmente vai fazer diferença para cada um dos nossos pacientes, personalizando cada vez mais aquilo que o paciente precisa. Aí, a evolução da estética. Exatamente. E só para finalizar, Bárbara, o que você analisa que vai muito além do preço e da embalagem de uma seringa de preenchimento, por exemplo? Perfeito. Eu acho que hoje o que a gente tem que pensar são exatamente naqueles parâmetros que eu falei anteriormente. Entender um pouco quais são as características desse gel. Porque hoje, cada vez mais as empresas estão trazendo diferentes tecnologias, estão focando em diferentes... A gente é bombardeado todos os dias com muita informação. Então, hoje, o que o profissional precisa ter? Um entendimento. Primeiramente, eu preciso saber da anatomia, eu preciso entender de técnica, mas eu preciso saber escolher um bom produto e quando utilizar esse produto. É muito importante eu entender essa parte chata, que eu sempre digo quando eu vou fazer uma palestra. Gente, é chato, eu sei. Mas depois, na hora de vocês escolherem o produto, vocês não vão ficar refém. Vocês vão conseguir olhar, vão conseguir entender as características desse gel, vão conseguir saber como ele se comporta e aí sim, vocês vão escolher o que é melhor para a prática de vocês. Vocês vão conseguir escolher aquilo que realmente faz a diferença. Então, entender um pouquinho sobre a fisicoquímica do gel, sobre reologia, não precisa ser tão aprofundado, mas ter um conhecimento básico disso, acho que vai fazer total diferença. E a Luro, pensando nisso, a gente tem uma página voltada dos nossos ácidos, então é só acessar ali. O profissional ele tem acesso a vários artigos, inclusive artigos que a gente escreve sobre isso, sobre essa parte de fisicoquímica, de reologia do gel. Então o profissional ele precisa ter esse conhecimento e o que a Luro mais foca é científico, é técnico, é entender. O nosso marketing sempre vai ser voltado para isso. Por quê? Porque o profissional ele precisa conhecer, e se ele conhece, ele vai ler, ele vai entender, ele vai ver, ó, esse produto é bom, eu vou utilizar, e ele vai ter total confiança ao utilizar os nossos produtos. Que novidade fantástica para todos os injetores. E para finalizar, Bárbara, onde que os nossos ouvintes conseguem te encontrar nas redes sociais? Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @dra.barbaramk, e tem o Instagram da Lur também, caso vocês queiram, porque eu acho que faz muito sentido dar uma olhadinha, conhecer um pouquinho dos produtos, que é @lurmédico. Então, fico à disposição. Muito obrigada por esse papo rico, que ficou fantástico. Você trouxe com muita leveza e muito conhecimento, que eu acho que é o que faz total diferença para todos os injetores. Por aqui encerramos mais um episódio de hoje. Até a próxima.